Bom, pessoal, então a sétima quinzena aqui fala sobre semelhança de triângulos, tá? O que é semelhança de triângulo? Quando é que dois triângulos são semelhantes? Eles são semelhantes quando eles tiverem ângulos iguais, por exemplo, todos os ângulos de um primeiro triângulo é igual aos ângulos do segundo, certo? Então, ângulos iguais é a primeira coisa. A gente fala congruente, que quer dizer a mesma coisa, tá? Ângulos iguais. E também os lados devem ser proporcionais. O que isso quer dizer, professora? Que, por exemplo, pensa assim, sabe quando você, eu não sei se vocês já fizeram isso, vê uma foto no computador, certo? Vou tentar aqui mostrar isso para vocês. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Vamos lá. Ai, mexer com um monte de tela é complicado. Mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Pode ser essa. Isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou parar aqui um minutinho e apresentar outra coisa, tá? Estão vendo aí essa foto? Sim. Ok. Quando a gente vem na foto, por exemplo, o que é a questão da proporcionalidade? Eu diminuo só aqui, ó. Ah, aqui ela não diminuiu, ela só cortou. Mas tem uma coisa, por exemplo, se diminui a foto assim, ela vai ficar normal, né? Aqui não deu porque os programas antigamente que fazia isso era mais simplesinho. Isso daqui é mais complicadinho de mexer. Mas antigamente, quando você tinha uma foto e mexia ela aqui na diagonal, ela diminuía tanto a altura quanto o comprimento na mesma proporção. Se você diminuísse ela só assim ou só assim, a foto ficava ou comprida ou achatada, certo? Não sei se vocês já viram isso. Alguém já viu isso? Quando você mexe a foto, mexia na diagonal a imagem, ela aumentava e diminuía na mesma proporção, tanto o comprimento quanto a largura. Agora, quando você mexe somente na na horizontal ou na vertical, isso não acontece. Ela fica ou comprida demais ou achatada demais. Certo? Certo, gente? Já viram isso? Não. Ok. Então, a proporcionalidade é isso. Eu diminuo ou aumento as coisas, tudo na mesma proporção. Se eu aumentei 2 vezes o tamanho do comprimento, a largura vai aumentar também 2 vezes, tá? Então, isso que é a questão da proporcionalidade. E como que isso funciona nos triângulos, né? Vamos ver isso daqui. Então, ok. Vamos supor aqui que eu tenho 2 triângulos, ó. Vou precisar dessa ferramenta aqui. Tenho aqui 2 triângulos. Vou supor esse triângulo aí. Aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, ó. Eu tô diminuindo na mesma proporção, ó. O triângulo não ficou deformado, o primeiro triângulo. E tenho esse, tá? 2 triângulos aqui. Vou falar o seguinte, ó. Esse ângulo, vamos supor, que vale 50 graus.
esse vale 70 graus e esse vale 60 graus, tá? E isso também vai acontecer no triângulo pequeno. 50, 70, 60, tá? Tem dois triângulos aí, um maior e um menor, mas o ângulo não mudou, tá? O ângulo, ele não muda se alguma coisa aumenta ou diminui, tá? Fica sempre o mesmo. Ok, vamos falar então que esse lado aqui mede 10 centímetros, esse mede 12 e esse mede 14, ok? E que esse daqui mede 5, mede 6 e mede 7. Aí eu pergunto para vocês, será que esses triângulos são semelhantes? Né? O que tem que acontecer para ser semelhante? Os ângulos têm que ser iguais, né? Ângulos correspondentes iguais. E lados correspondentes proporcionais. Tá? Então, é isso que tem que acontecer para dois triângulos serem semelhantes. Ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes proporcionais. O que seria lado correspondente, né? Por exemplo, esse lado aqui, ó, ele se corresponde a qual lado do triângulo? Ah, ele é o lado que está entre os 50 e os 70 graus. Então, lá no outro triângulo, ele é correspondente ao lado que está entre o ângulo de 50 e 70 graus, ok? Então, o lado 10 corresponde ao lado 5, certo, gente? Ok. Esse lado aqui que mede 12, ele está correspondendo a qual lado, né? Olha, ele é o lado que está entre o ângulo de 70 e 60 graus. Então, ele corresponde lá no outro ao lado também que está entre os 70 e 60 graus. Ok? E o último lado aqui, o lado 14, ele é o lado que está entre os 50 e os 60 graus. Então, nesse outro triângulo, ele é correspondente ao lado que está entre os 50 e os 60 graus. Certo? Então, vamos verificar se esses lados que estão correspondentes são proporcionais. Aí eu faço o seguinte, ó. Vou pegar lá a medida do 10 sobre a medida do correspondente dele, que é o 5. 10 sobre 5. Ok. Qual que é o próximo correspondente aí que a gente tem? Qual é o próximo lado correspondente? O 12. O 12 corresponde com quem? Com 6. Então, vou pegar aqui, ó. 12 sobre 6. Ok. E o lado 14? Ele corresponde com quem lá do outro? 14. Isso, 14 sobre 7. Se eu fizer essas divisões aí, né? Se eu pegar 10 sobre 5, 10 dividido por 5 aqui, ó, dá quanto? 2. 12 dividido para 6. 2 de novo. E 14 dividido para 7? 2 também. Então, Então, os lados são proporcionais, porque a razão entre eles foi a mesma, foi tudo 2, tá? Então, é assim que eu verifico a proporcionalidade. Pego a medida de um, divido pela medida do outro. Pego a medida de um, divido pela medida do outro. Se sempre der a mesma coisa, eles são proporcionais. Os ângulos a gente já viu aqui que são iguais, né? Olha aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 50, 50, 70, 70, 60, 60, certo? Então, os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais, tá? Esse 2 aqui, ó,
o resultado dessa divisão é chamado de razão de proporcionalidade. Tá? Ou seja, o que isso significa, né? Quer dizer que eu diminuí em 2 vezes o triângulo, né? Eu tinha um triângulo grande e diminuí em 2 vezes. Então, diminuiu em 2 vezes o triângulo, né? E se eu olhar do pequeno para o grande, ele aumentou em 2 vezes, tá? Aumentou em 2 vezes. Certo, gente? Então, esse 2 significa isso. É o tanto que eu aumentei do triângulo ou o quanto que eu diminuí do triângulo, né? No caso, como eu fiz um triângulo maior e depois diminuí ele, então, no caso, eu diminuí em 2 vezes. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Continuando, então, lá o conteúdo. Né? É isso aqui que eu falei, só que aqui ele fez com letras, tá? Ó, pegou o lado A sobre o lado E. No caso aqui, ó, ele rotacionou o triângulo, tá vendo? Ó, o ângulo, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Ó, tá vendo esses risquinhos dos ângulos? Esse aqui só tem um e aqui também só tem um. Então, esses são os correspondentes. Aqui, ó, temos 3. E aqui, ó, a gente, é o lugar que tem 3, é esse aqui, ó. Tá meio difícil de ver na imagem, porque eu aumentei bastante. E aqui, ó, só tem 2. Então, ele corresponde a esse aqui que tem 2. Certo? Então, na hora da gente montar a proporcionalidade, a gente tem que ver qual que vai ser correspondente a quem, ó. O ângulo A aqui, ó, a medida A. Vou fazer aqui de preto. A medida A, ela tá entre o ângulo, ó, o ângulo vermelho e o ângulo verde. Qual que é a medida aqui nesse outro que tá entre o vermelho e o verde? É o F, o G ou o EFG? Qual que é? Que tá entre o ângulo vermelho e verde, igual aqui no triângulo grande. O E, isso. Então, quando eu fizer a razão de proporcionalidade, eu vou fazer A sobre E. A medida, né? Vai ter um número lá. Ok. Porque aqui eu rodei o triângulo. Eu não mexi com os ângulos dele. Os ângulos ainda são iguais, porque ele fez esses mesmos risquinhos. Só mudei o tamanho dele. Ok, agora vamos lá. Qual que é o ângulo? Qual que é o lado? Aqui, ó. O lado C, ele está entre o vermelho e o preto. Que é os 3 risquinhos vermelho e os 3 risquinhos e um risquinho preto. Esse é a medida C. Qual o lado lá do outro triângulo que também está entre os risquinhos vermelho e o preto? O F. Certo? Aqui, ó. O F está entre o risquinho preto e o risquinho vermelho. Então, a razão aqui vai ser qual, ó? C sobre F. E a última, né, é o que sobrou, que é o B. O B está entre o risquinho preto e o risquinho verde. Qual é o outro lá que está entre o risquinho preto e verde? É um G. Parece o nome, mas é um G. Tá? Então, é B sobre G. Tá? E quando você fazer a divisão aqui, tem que dar o mesmo valor. Ele chamou aqui de K, tá? Deu o mesmo valor K lá, que seria como se fosse aquele 2 que a gente achou das divisões, que é a tal de razão da proporcionalidade. Tudo bem? Então, às vezes pode rodar o triângulo, aí você tem que ver qual que eu vou pegar entre qual ângulo e qual ângulo. Tá bom, gente? Ok. Beleza. Certo. Aqui a gente está vendo que a gente tem 6 coisas para verificar, né? A gente tem que verificar os 3 ângulos, se eles são iguais, e tem que verificar os 3 lados, totalizando 6 coisas, certo? Ok. Só que assim, a gente consegue facilitar esse nosso trabalho. Como assim?
Ao invés de a gente verificar 6 coisas, existem alguns casos que, se você olhar 3 dessas coisas, já é semelhante, você não precisa olhar o restante, tá? Se você verificar que essas 3 coisas são, tipo assim, 2 lados proporcionais e um ângulo igual, você já verifica que é semelhante, entendeu? Então não preciso verificar 3 lados e 3 ângulos. Se já acontecer qualquer um desses casos que eu vou mostrar aqui, que a gente chama de casos de semelhança, oh meu Deus, casos de semelhança, você já verifica que o triângulo é semelhante, sem ter que verificar tudo isso, 3 ângulos e 3 lados, tá? Vamos ver então quais são esses casos. Então, para identificar se 2 triângulos são semelhantes, basta verificar alguns elementos, né? Vamos ver que elementos são esses. Primeiro caso, 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos de um são congruentes ao do outro. Critério ângulo-ângulo. Então, se eu verificar que 2 ângulos já são semelhantes, eu já verifico que o triângulo é semelhante. Eu não preciso verificar o terceiro ângulo e não preciso verificar nenhum lado, tá? Então, se eu ver 2 ângulos é semelhante, então já é 2 ângulos são iguais, né, em um e outro, então já é semelhante, ok? Vamos ver um exemplo. Olha, então no caso da figura, aqui ó, deixa eu aumentar aqui para vocês. Mesma coisa, ó, ele sempre normalmente coloca esses risquinhos para verificar, ó. Ele verificou que o ângulo B, o ângulo aqui do B é igual ao ângulo aqui do E, ó. Por isso que ele pôs um risquinho só. E também verificou que o ângulo C aqui é igual ao ângulo F de cá. Então, se eu verifiquei 2 ângulos sendo semelhantes, sendo iguais, os 2 triângulos já é semelhante, tá? Não preciso verificar se os lados são se os lados são proporcionais ou se esse outro ângulo aqui vai ser igual. Por que que eu não preciso, né? Por que que eu sei que esse outro ângulo aqui vai ser igual aqui? Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas quanto que deve ser a soma dos ângulos de um triângulo, de dentro de um triângulo? Os 3 ângulos do triângulo tem que somar quanto? 180, né? Então, por exemplo, vamos supor que esse aqui é 50, igual aquele exemplo que eu fiz. Esse aqui também 50. Esse aqui eu falo que é 70. Esse também 70. Então, o outro vai ter que ser o valor que soma, que falta para somar os 180, né? Não tem como aqui, por exemplo, ser um ângulo de 60 graus, que é o que falta para 180, e aqui, por exemplo, ser 50. Não tem como. A soma dos ângulos de um triângulo sempre tem que dar 180 graus. Então, se eu já sei que 2 ângulos são iguais entre 2 triângulos, o terceiro vai ter que ser também. Não tem outra alternativa. Esse aqui, ó, também tem que ser 60 graus. Ok, gente? Certo? Então, por isso que se você verificar 2 ângulos, o resto já está feito. O exemplo, né? Esse exemplo que eu fiz agora é um. Se você mede que aqui é 50 e aqui é 50, aqui é 70 e aqui é 70, ok, os ângulos são iguais, então os 2 triângulos já é semelhante. Eu fico falando e meu celular fica perguntando o que eu quero. Ai, ai. Pessoal, alguma dúvida até agora? Beleza. Oxe, trem trava. Eu tô com um monte de trem aberto aqui, aí dificulta. O nosso segundo caso de semelhança é o caso lado, lado, lado. Se você verifica que os lados são proporcionais, igual a gente ensinou aqui, ó, aqui o que a gente fez, que é aquelas divisõezinhas, aquelas razões. Se você verifica, você nem precisa saber dos ângulos. Às vezes o enunciado, o triângulo, não te falou os ângulos, a medida deles aqui, ó. Não te falou quanto que vale os ângulos.
né? Mas ele falou a medida dos lados. Ele me falou a medida dos lados. Então, com isso, se eu verificar que são proporcionais fazendo aquelas divisõezinhas, eu consigo saber se o triângulo é ou não semelhante, tá? Vamos então ver esse exemplo que a gente tem aqui. Ó, aqui, pessoal, a gente tem um triângulo retângulo, dois triângulos retângulos, tá? Alguém lembra o que é triângulo retângulo? O que será um triângulo retângulo? É um triângulo híbrido? Não? O que é um triângulo retângulo, hein, gente? Ó, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? A palavra retângulo, ó, retângulo é a junção de duas palavras, reto, de ângulo, e ângulo. Então é ângulo reto. Por quê? O retângulo, ele vai possuir 4 ângulos retos, tá? Por isso que é o nome dele é retângulo, todos os ângulos retos, certo? Só curiosidadezinha aí. Beleza. Tenho 2 triângulos retângulos aqui. Vamos lá então às razões. Pergunta para vocês. Esse ângulo aqui, ó, esse lado de... Oh, meu Deus. Ajuda, computador. Esse lado de 5 centímetros aqui, ele tá correspondendo a quem lá no outro triângulo? Ao 15, né? Ele é a hipotenusa do triângulo, né? Os dois são hipotenusa. Não sei se vocês lembram dessas palavras, né? Cateto, hipotenusa. Então, o 5 tá correspondendo ao 15. Beleza, então vou fazer essa razão aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. 5 sobre 15, beleza? O 4 aqui, ó, que tá aqui embaixo, ele tá correspondendo a quem lá do outro triângulo? Ao 12. Então, 4 e 12. Pessoal, eu tô sempre pegando o triângulo pequeno primeiro, né? Aqui, ó, o 5, o 4, então sempre segue essa ordem. Se você pegar o primeiro como sendo 5 e 15 e depois colocar 12 e 4, trocando a ordem dos triângulos, dá errado, tá? Então, como eu sempre estou usando o triângulo pequeno primeiro, eu sigo isso até o final. Se eu quiser usar o grande, eu posso, professora? Pode sim, tá bom? Então, segue sempre o mesmo padrão. Na matemática tem muito disso, você segue a mesma lógica sempre, tá? E o último é o 3 aqui. Ele está correspondendo a quem lá no outro? Ao 9, né? Então, 3 sobre 9, tá? Ah, professora, mas não dá para dividir 5 por 15, vai dar número quebrado. Nem 14 por 12, nem 3 sobre 9, tá? Mas tudo bem, eu não posso dividir, mas eu posso simplificar isso daí, tá? Ó, se eu simplifico 3 nonos por 3, por exemplo, vai me dar o quê? 3 dividido para 3... 1. E 9 dividido para 3? 3. Então, essa constante aqui deu 3. Agora, vamos para o outro. Se eu for lá no outro, no azulzinho, e simplificar por 4. 4 por 4. 4 dividido por 4. 1. 12 dividido para 4. 3, olha só, tá dando a mesma coisa. Será que o outro vai dar também? O que vocês acham? Vai, né? Se eu simplificar aqui por 5, quanto que é 5 dividido para 5? 1. E 15 dividido para 5? 3. Deu 1/3. Então, a minha constante de proporcionalidade é 1/3. Então, os triângulos vão ser semelhantes, tá? Então, nem preciso verificar os ângulos. Se eu verifiquei que os lados são proporcionais,
beleza, os dois são semelhantes, tá? Ah, se eu tivesse feito ao contrário, ó, uma dica para vocês sempre pegar o maior primeiro, né? Se eu tivesse feito ao contrário, 15 sobre 5, 12 sobre 4 e 9 sobre 3, na hora de dividir daria tudo 3, né? Ó, 15 por 5 dá 3, 12 por 4 dá 3, 9 por 3 dá 3. Seria mais fácil, tá? Então, só mostrando, pode ser das duas formas, mas se você pegar o maior primeiro, fica mais fácil. Tá bom, gente? Certo? Então, o primeiro caso foi o qual? Foi o caso ângulo-ângulo, que a gente chama. AA, ângulo-ângulo. Verifiquei dois ângulos são iguais, então os triângulos são semelhantes. O segundo caso foi o lado, lado, lado. Então, se eu verifico que os três lados são proporcionais, eles vão ser semelhantes, os dois triângulos, tá? O último caso não vai dar pra gente falar agora, tá? Que é o caso lado, ângulo, lado. Mas a gente fala na próxima aula, que nossa aula já acabou.